Olá, pessoal! É muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é José Luiz, do canal Cultivando Pitaias na Varanda, e hoje vamos falar sobre 4 pragas devastadoras de plantas. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se gostar do vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você ama plantas e quer vê-las sempre saudáveis e lindas, está no lugar certo. Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo do combate às pragas das plantas. Vamos aprender juntos a identificar, prevenir e eliminar esses invasores indesejados que ameaçam a beleza e a vitalidade do seu jardim. Prepare-se para descobrir dicas incríveis, soluções naturais e técnicas eficazes que vão transformar você em um verdadeiro herói das plantas. Pegue as suas luvas de jardinagem, prepare seu bloco de notas e venha com a gente nessa jornada verde e vibrante. Em um vídeo anterior, que está aqui no card, nós abordamos as pragas como ácaro da falsa ferrugem, besouro da haste e das cochonilhas. Agora vamos falar de outras 4 pragas. As pragas que serão abordadas no vídeo de hoje são o ácaro vermelho, as larvas de mariposas, os nematóides e os tripes. O ácaro vermelho, Tetranychus urticae, é uma das pragas mais significativas que afetam diversas plantas cultivadas, incluindo as pitaias. Esta praga é conhecida por sua capacidade de reproduzir rapidamente e causar danos severos às plantas, comprometendo não apenas a saúde das culturas, mas também a produção e a qualidade dos frutos. O ciclo de vida do ácaro vermelho compreende vários estágios distintos: o ovo, a larva, ninfa e a fase adulta. Em condições favoráveis de temperatura e umidade, o ciclo completo pode ser concluído em apenas 2 semanas, o que contribui para um rápido aumento da população de ácaros vermelhos durante o período de infestação. Os ácaros vermelhos causam danos significativos às plantas, afetando principalmente as folhas e os outros tecidos vegetais. Como sintomas visuais, podemos perceber que as folhas ficam infestadas, apresentam manchas de descoloração inicialmente pequenas e amareladas, que eventualmente se expandem e resultando em amarelecimento geral, eventualmente morte tecidual. Em culturas como pitaias, a infestação por ácaros vermelhos pode resultar em frutos de menor qualidade, com menor teor de açúcares e nutrientes essenciais, e além de afetar a sua aparência estética. Ocorre também a redução da fotossíntese, pois a alimentação continuada dos ácaros reduz a capacidade das plantas de realizar a fotossíntese efetivamente, levando a uma diminuição na produção de carboidratos e, consequentemente, afetando o crescimento e a produção de frutos. As estratégias de controle do ácaro vermelho são as seguintes: inspeção periódica das culturas para detectar sinais precoces de infestação, implementação de práticas agrícolas que promovam a saúde das plantas, como rotação de culturas e a remoção de plantas hospedeiras alternativas, utilização de recursos naturais como ácaros predadores que se alimentam dos ácaros vermelhos, e aplicação criteriosa de acaricidas específicos, incluindo óleo de nim, enxofre, seguindo a recomendação de dosagem e período de aplicação. A seguir, temos uma tabela aqui com venenos para o ácaro vermelho, naturais e artificiais. As larvas de mariposa são uma das pragas mais significativas que afetam diversas culturas agrícolas, incluindo as pitaias. Elas podem causar danos consideráveis às plantas e às frutas, resultando em perdas consideráveis de produção. As larvas de mariposa passam por um ciclo de vida completo, que inclui várias fases: o ovo, a larva, a pupa e, por último, a fase adulta. As larvas de mariposa podem causar diversos danos às plantas de pitaia,
como desfolha, danos nos frutos e redução de crescimento. Existem várias abordagens para o controle eficaz das larvas de mariposa, como controle cultural, resultado do monitoramento regular, inspeção frequente das plantas para detecção precoce de ovos e larvas, práticas de manejo, controle biológico também, insetos predadores, introdução de predadores naturais como vespinhas, parasitoides que atacam as larvas, bactérias e fungos. O controle químico também pode ser usado por meio de inseticidas, aplicação de inseticidas específicos quando necessário, como aqueles à base de piretrinas e bacuvírus. A seguir apresento tabela de venenos naturais e artificiais para este tipo de praga. Conclusão: as larvas de mariposas representam uma ameaça significativa para as culturas de pitaia, devido aos danos que causam às folhas, brotos e frutos. A implementação de práticas de manejo integrado de pragas é essencial para eliminar ou minimizar os impactos negativos e garantir uma produção saudável e sustentável. Nematóides são vermes microscópicos que habitam o solo e podem ser parasitas de plantas, causando danos significativos às culturas agrícolas, incluindo as pitaias. Os nematóides possuem um ciclo de vida complexo, que inclui estágios de ovo, larva, juvenil e adulto. O desenvolvimento dos nematóides pode variar dependendo da espécie e das condições ambientais, como temperatura e umidade. Em condições favoráveis, os nematóides podem se reproduzir rapidamente e aumentar a sua população no solo, o que agrava os danos às plantas hospedeiras. Os nematóides podem causar malefícios às plantas, como danos às raízes. Por serem parasitas, se alimentam das raízes das plantas, causando lesões e necroses nos tecidos radiculares. Isso compromete a capacidade da planta de absorver água e nutrientes essenciais ao solo. Com a destruição das raízes, as plantas podem apresentar sintomas de murchamento, amarelecimento das folhas, crescimento retardado e, em casos severos, morte prematura. Plantas infestadas por nematóides tornam-se mais vulneráveis a estresse como seca, salinidade do solo e deficiência de nutrientes, devido à diminuição da área de absorção radicular. As soluções para controle de nematóides são várias. Primeiramente, controle cultural, que define-se como rotação de culturas e com espécies não hospedeiras, plantio de cultivares resistentes ou tolerantes, manejo adequado da irrigação e da drenagem do solo. Controle biológico, com a utilização de organismos antagonistas dos nematóides, como fungos, nematófagos e nematóides predadores. Também pode ter o controle químico, uso de nematicidas específicos para reduzir a população de nematóides no solo. O uso de nematicidas deve ser integrado com outras estratégias, como minimizar impactos ambientais e resistência dos nematóides. Conclusão: os nematóides representam uma ameaça significativa às pitaias e a outras culturas agrícolas, devido aos seus efeitos adversos sobre o sistema radicular das plantas. O manejo integrado de nematóides, combinado com várias estratégias de controle, é essencial para mitigar seus danos e garantir a produtividade sustentável das culturas. Como complemento, deixo uma tabela de venenos para nematóides, naturais e artificiais. Os tripes são pequenos insetos que pertencem à ordem dos Trizanoptera e são conhecidos por sua capacidade de causar danos significativos em diversas culturas, incluindo as pitaias. Os tripes possuem um ciclo de vida incompleto, passando por estágios de ovo, 2 fases larvais e pupa, antes de se tornarem adultos. As fêmeas depositam seus ovos em tecidos vegetais e as ninfas emergentes se alimentam perfurando as células das plantas
para sugar os sucos, causando danos diretos. O período de desenvolvimento varia com a temperatura, a umidade, geralmente completando-se em algumas semanas. Os TRIPs causam diversos malefícios às plantas e muitos danos significativos às pitaias, principalmente durante os estágios juvenis, quando se alimentam de brotos, flores e frutos em desenvolvimento. Os sintomas visíveis incluem descoloração das folhas, distorção dos frutos e manchas prateadas, causadas pela alimentação. Além disso, a saliva dos TRIPs pode transmitir vírus às plantas, aumentando ainda mais os danos. As soluções de controle são monitoramento regular, com inspeções frequentes para detectar a presença de TRIPs e avaliar os níveis de infestação. O controle cultural, práticas como a eliminação de ervas daninhas, remoção de restos de cultura e poda de partes afetadas podem reduzir os locais de reprodução e alimentação dos TRIPs. Controle biológico, introdução de inimigos naturais como ácaros predadores e parasitoides que se alimentam de TRIPs, ajudando a controlar as suas populações. Por último, o controle químico, com o uso de inseticidas seletivos como os piretroides aplicados de maneira estratégica e seguindo as orientações de segurança. Deixo aqui para vocês uma tabela de venenos para TRIPs, venenos naturais e artificiais. Conclusão: os TRIPs representam uma ameaça significativa para a produção de pitaias, devido aos danos diretos e à transmissão de doenças virais. A implementação de medidas preventivas e estratégias de controle integrado é essencial para mitigar os prejuízos causados por essa praga, garantindo assim uma produção saudável, sustentável para pitaias. Considerações finais. Para eliminar pragas de pitaias de forma sustentável, envolve uma combinação de práticas culturais, biológicas e físicas. Aqui estão algumas estratégias eficazes. Práticas culturais, como rotação de culturas, manutenção da saúde da planta e limpeza das áreas de plantio. Controle biológico, com predadores naturais, parasitoides, fungos e bactérias benéficas. Controle físico e mecânico, como armadilhas, barreiras físicas e remoção manual. Produtos naturais e caseiros, como óleo de NIM e sabão inseticida. Gestão integrada de pragas, MIP. A gestão integrada de pragas combina várias estratégias para minimizar o uso de pesticidas químicos e maximizar o controle natural. Isso inclui monitorar regularmente a presença de pragas, identificar corretamente as pragas e entender o seu ciclo de vida, e usar uma combinação de métodos de controle cultural, biológico, físico e, se necessário, controle químico. Exemplos práticos. Monitore regularmente as plantas para detectar precocemente a presença de pragas como cochonilhas, ácaros e outros insetos. Introduza predadores naturais como joaninhas para controlar populações de pulgões. Aplique óleo de NIM nas áreas infestadas, seguindo as instruções do fabricante. Por último, use armadilhas adesivas para capturar insetos voadores adultos. Mensagem final. A sustentabilidade no controle de pragas de pitaia não só protege o meio ambiente, mas também melhora a saúde e a produtividade das plantas a longo prazo. Combinando várias técnicas de manejo sustentável, você pode efetivamente controlar as pragas e manter as suas plantas de pitaia saudáveis e produtivas. Vídeo. Peço que me sigam nas redes sociais e agradeço a todos que assistiram este vídeo. Caso tenham gostado, deixe seu like, comente, compartilhe e quem não é inscrito, faça a inscrição no canal. Até o próximo.